Hoje nós vamos estudar a fragmentação de datagramas. Bom, para começo de história, nós temos aqui uma interconexão formada por três redes, ok? Uma fecha Ethernet, uma rede ponto a ponto SLIP e outra rede fecha Ethernet. O SLIP é um protocolo utilizado em enlaces seriais, ok? O que acontece? Bom, antes de mais nada, vamos estudar aqui, vamos ser apresentados ao conceito de MTU, ou Maximum Transmission Unit. A MTU é a quantidade máxima de dados que um determinado quadro pode carregar, pode transportar, tá certo? E o fato é que a rede Fast Ethernet, padrão Fast Ethernet, possui como MTU 1.500 octetos, ou seja, é o máxima quantidade de dados que um quadro Ethernet pode transportar. E no caso do SLIP, essa quantidade ela se restringe a 576. Cada tecnologia de enlace tem o seu próprio valor de MTU, tudo bem? E o que é que isso tem a ver com a gente? Tem a ver o seguinte, essa placa, esse computadorzinho aqui, ele produz um datagrama que cabe perfeitamente aqui nesse quadro Fast Ethernet. Ou seja, imagine que esse datagrama aqui, ele possui 1.500 octetos, tá certo? O que vai acontecer aqui? O roteador R1, ele tem aqui a tabela de rotas dele, que vai fazer com que esse datagrama seja roteado em direção a R2, tá certo? O problema é o seguinte, é que, como a MTU aqui do SLIP é 576 bytes, não tem como esse datagrama de 1.500 octetos caber num espaço onde só cabe 576. Então, essa é a razão da fragmentação desse datagrama original em fragmentos que caberão em quadros SLIP. De maneira geral, a gente pode dizer que a fragmentação ela é necessária quando o datagrama é encaminhado por uma rota com a MTU menor. E, claro, quando esse datagrama não cabe nesse quadro, né? Porque eventualmente você pode produzir um datagrama pequenininho aqui, que ele cabe aqui e cabe aqui, mas não é o caso, né? E há uma sinergia aqui entre os drivers de rede e de enlace, que o driver de rede prepara já um datagrama grande o suficiente para caber nesse sujeito aqui, né? Então, tendo dados para serem enviados, certamente esse datagrama aqui vai atingir esses 1.500 octetos, o que vai gerar esse problema. Tudo bem? Então, é isso aí a necessidade da fragmentação, né? O datagrama não cabe. Tá certo? Bom, vamos dar uma olhada agora no processo da fragmentação. Como é que é feito o processo da fragmentação? Como é que o roteador fragmenta o datagrama? Vamos dar uma olhadinha aqui no datagrama original, 1.500 octetos. Veja bem, o datagrama IP, ele possui um cabeçalho, na imensa maioria das vezes, de 20 octetos. Então, esse datagrama de 1.500 octetos vai ser, na verdade, 20 bytes de cabeçalho, mais 1.480 bytes de campo de dados. Tudo bem? Bom, aqui embaixo nós temos o que seria o quadro SLIP, né? O quadro SLIP tem uma MTU de 576, né? Esse aqui seria o campo de dados do quadro SLIP, né? Você teria um cabeçalhozinho aqui, mas eu teria 576. Só que o que acontece é o seguinte, o que vai ter aqui no campo de dados de um quadro SLIP vai ser o quê? Vai ser um fragmento desse datagrama original aqui. Só que o fragmento de um datagrama é ele próprio um datagrama. Então, eu teria o quê? Esses 576 divididos em 20 bytes do cabeçalho do fragmento, mais 556 bytes do campo de dados desse fragmento, ok? Muito importante isso. O fragmento de um datagrama é também um datagrama, só que menor, naturalmente, né? Ok?
Agora a gente tem que ficar atento a uma questão. Que questão é essa? É que a unidade de fragmentação é 8 bytes, ou seja, no campo de dados aqui do fragmento, à exceção do último fragmento, eu vou ter um conjunto, um número, né, de 8 bytes, uma série de conjuntos de 8 bytes, tá certo? É um múltiplo de 8 bytes aqui, o que vai ter no campo de dados de um fragmento. Aí, bom, o que a gente faz? A gente faz o seguinte, a gente divide 556 por 8. Isso vai me dar 69 conjuntos e meio de 8 bytes. Como eu não posso colocar meio conjunto, então eu aproximo para menos, né? Então o que vai ter aqui, na verdade, não é 69 conjuntos e meios, mas sim 69 conjuntos de 8 bytes, ou 552 bytes. Isso quer dizer que, na verdade, o jeitão do nosso fragmento, né, vai ser esse aqui. 20 bytes de cabeçalho, mais 552 bytes do campo de dados, tá certo? Só reiterando que isso aqui que vocês estão vendo é o campo de dados de um quadro sleep, né? Que vai armazenar aqui um fragmento. Tudo bem? Tranquilo? E quantos fragmentos a gente vai precisar? Bom, aí, o que a gente faz? A gente divide a quantidade de dados que o nosso datagrama original transporta, que no caso é 1480, e nós dividimos pelo campo de dados aqui máximo do nosso fragmento, né? Então, 1480 dividido por 552 dá aproximadamente 2,7. Como a gente não pode colocar 0,7 em um fragmento, a gente aproxima isso aí para mais. Então, nós vamos precisar de 3 fragmentos, tá certo? E com relação à fragmentação, é interessante nós analisarmos aqui os campos que se relacionam a esse processo. Aqui nós temos, como vocês já sabem, o datagrama IP, aqui nós temos o cabeçalho e aqui o campo de dados. Pois bem, no cabeçalho nós temos 3 campos que se relacionam à fragmentação. Quando a gente tem um datagrama que não é fragmentado, isso tudo aqui é 0. Mas quando a gente tem um fragmento, a gente passa a ter valores para esses 3 campos. Bom, dito de maneira resumida, o identificador é um número escolhido aleatoriamente e cada fragmento relativo a um datagrama original possui o mesmo valor de identificador. Para quê? Para que eles possam ser relacionados, para quem for fazer a remontagem do datagrama original a partir dos fragmentos, ele identificar que aquele fragmento, né, aquele datagrama X, Y, Z, são, na verdade, por terem o mesmo identificador, fragmentos alusivos ao mesmo datagrama original. O campo aqui de flags, aqui a gente tem basicamente 2 flags. Uma flag chamada Don't Fragment, que essa flag, quando ela está levantada, o datagrama não deve ser fragmentado, né? Isso aí não há muita serventia para isso aí, porque se você pedir para o datagrama não ser fragmentado e ele precisar ser, o roteador vai descartar, né? E outra flag chamada More Fragment. Essa flag ela está levantada sempre que o fragmento em questão não for o último fragmento, porque justamente ela sinaliza que existem outros fragmentos. Não é à toa que o nome dela é More Fragment, ok? E nós temos aqui um outro campo que é o chamado deslocamento da fragmentação, ou offset. O offset ele marca o número do primeiro conjunto de bytes, de 8 bytes, que está contido no fragmento. Ele é como se fosse uma espécie de número de sequência. A gente vai ver no próximo slide aqui esses campos mais detalhados. Então, vamos pegar aqui o primeiro fragmento. O primeiro fragmento, 20 bytes mais 552, né? Foi o que a gente viu. Vamos dar uma olhada nos campos. Aqui o identificador é um número escolhido aleatoriamente. Eu escolhi aleatoriamente 666, ok? Don't Fragment é setado em 0. More Fragment
é configurado para 1, significando que há mais fragmentos, né? E o offset é justamente o número do conjunto, do primeiro conjunto de 8 bytes que está presente no fragmento. No caso aqui é 0, porque eu tenho 69 conjuntos de 8 bytes. Pois bem, o primeiro é 0, o segundo é 1, então vou ter dos conjuntos de número 0 até 68, totalizando 69 conjuntos de 8 bytes. Vamos dar uma olhada aqui no segundo fragmento. Segundo fragmento, o identificador 666 tem que ser o mesmo desse aqui, porque são fragmentos de um mesmo, alusivos a um mesmo datagrama original. Don't fragment, 0. More fragment, 1. Por quê? Porque ainda tem mais um fragmento, né? Lembrando que são 3. E o offset? O offset é igual a 69, que é o quê? É o número do conjunto de 8 bytes que encabeça aqui a sequência presente no datagrama. Ok? Vamos dar uma olhada agora no terceiro e último datagrama. Bom, repare bem, o identificador 666, super tranquilo, né? Don't fragment, 0. More fragment, 0, porque não haverá, né? Não há mais fragmentos. E o offset é 138. Por quê? Porque eu começo com o conjunto de número 138, né? O primeiro fragmento foi de 0 a 68, o segundo fragmento de 69 a 137 e o terceiro de 138 até, enfim, né? Então, o que acontece aqui é que o offset é 138. Tudo bem? De uma maneira geral, a gente tem esse resumo aqui, tá certo? Com relação ao primeiro, segundo e terceiro fragmentos. Identificador, don't fragment, more fragment e offset para cada fragmento, né? Repare que o tamanho desse fragmento aqui é um pouquinho menor, né? Ele não vai ser 552, ele vai ser o quê? 1480, que é o que eu tenho que transmitir, né? Campo de dados, o datagrama original, menos 552 do primeiro fragmento e 552 do segundo. Isso dá os 376, tá certo? Repare que para o último fragmento, a gente não tem a obrigatoriedade de nós termos um múltiplo, né, inteiro aqui de 8 octetos, tá certo? Isso aí é válido para todos os fragmentos, à exceção do último, tá certo? Muito bem. Vamos às nossas considerações finais. Primeiro, a remontagem do datagrama original, ela é feita pelo destinatário final, tá certo? Muito embora R2 pudesse fazer isso, ele não faz. Você pode perguntar assim, poxa, mas se a fragmentação é feita pelo roteador, a remontagem não poderia ser feita também? Até que poderia. Porém, não é feito por quê? Porque, os roteadores normalmente já são muito ocupados, né? O roteador tem que fazer todo aquele processo de roteamento, ele tem que diminuir, decrementar o TTL, ele tem que refazer o checksum, né? É muita coisa. Então, isso aí já é uma desculpa por demais aceitável. Além do mais, o roteador ele tem que bufferizar os fragmentos, né? Para ele remontar o datagrama original a partir dos fragmentos, ele vai ter que armazenar esses fragmentos, né, numa memória temporária e, enfim, isso só iria também encarecer o roteador, né? Iria investigar também para ver os identificadores, o número de identificador, né? E por aí vai. Bom, outra coisa que a gente é interessante saber é que a menor MTU da internet é justamente a MTU do Sleep, 576 bytes, né? E isso aí nos leva a uma determinada consideração, que é o seguinte: eu posso, de fato, garantir que o meu datagrama não seja remontado, não seja fragmentado, perdão, se eu tiver um MSS de 536 bytes. MSS significa Maximum Segment Size.
Isso também é um exemplo de um nome mal escolhido. Por quê? Porque, observe, aqui nós temos, no nível de enlace, imagine aqui, os 576 bytes. Então, isso aqui seria o tamanho do datagrama, mas repare que o datagrama possui um cabeçalho de 20 octetos, então nós teríamos aqui 556 bytes. Se você imaginar que isso aqui seja um segmento TCP, o cabeçalho do segmento TCP, na maioria dos casos, é de 20 octetos, né? E nós teríamos aqui 536 bytes, que seria o quê? Seria a PDU do nível de aplicação, ou pelo menos um fragmento dela. Então, repare, 536 bytes, na verdade, é o campo de dados do segmento, não é o tamanho do segmento, não é maximum segment size. Por isso que esse nome não é um nome muito correto, não, tá? Então, se você produzir aqui, né, pedaços de 536 bytes, você garante que esses datagramas nunca serão fragmentados. Mas isso aí não é feito na prática, tá certo? Sempre que possível, se você tem um computador que está operando uma rede Fast Ethernet, sempre que possível, o IP vai montar datagramas, né, próximos, ou se não iguais a 1.500 octetos, se não iguais, próximos a 1.500 octetos, né, com forma de ocupar melhor esse espaço que o Fast Ethernet pode lhe oferecer. Tudo bem, gente? Então, essa é a mecânica por trás da fragmentação de datagramas. Tá bom? Então, é isso aí. Até a próxima. Grande abraço.